Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson e vamos nessa videoaula estudar um pouco mais de exercícios sobre os conceitos básicos do movimento do livro Física, Aula por Aula, de Benigno Barreto, na página 39. Explique o significado de velocidade e dê um exemplo. Resposta: é a rapidez com que ocorre a variação das posições escalares. Por exemplo, a velocidade de um automóvel depende do tempo que ele gasta para ir da posição A até a posição B. Você imagine que você, quando vá da sua casa até a escola, você gaste, por exemplo, 1 hora. Então, nesse tempo que você gastou, você vai ter uma velocidade, porque a distância da sua casa até a escola é fixa. Agora, imagine que você faça o mesmo trajeto um outro dia, que você demore um tempo de meia hora. Para fazer esse mesmo trajeto, você vai ter uma velocidade maior, tá? Para a mesma distância percorrida. E você variou essas posições. O que é posição? É a posição da sua casa para a posição da escola, num tempo menor. Se o tempo foi menor, então a velocidade será maior. Se o tempo for maior, a velocidade será menor. Então, é a rapidez com que ocorre a variação das posições escalares. Ou você também pode observar numa rodovia que tem aquelas placas que marcam a quilometragem da rodovia, né, da trajetória ali na beira da pista. Quanto mais rápido você se aproximar daquelas plaquinhas, quer dizer que mais rápido vai estar, né, maior será a sua velocidade. 13. Durante uma corrida de carros de Fórmula 1, o piloto da escuderia ganhadora percorreu a primeira volta da pista com velocidade média de 310 km/h. O que podemos dizer sobre a velocidade máxima e a mínima desse carro? Olha, a gente sabe da matemática que média é um valor central de uma relação de números. Então, a velocidade mínima, então, vai ser algo menor do que 310. E a velocidade máxima vai ser algo maior, né, superior a 310. Então, a máxima é superior a 310 por hora e a mínima inferior a 310 por hora. 14. Qual é a velocidade escalar média em km/h de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Olha, a questão está pedindo que você faça os cálculos em quilômetro para deslocamento, para distância, né? E hora para o tempo. Aqui, nenhum dos dois estão corretos. Vamos passar aqui esse 1.200 para quilômetro. Então, você tem que saber que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 1.200 dá pouco mais de 1 quilômetro. Isso quer dizer 1,2. Basta você dividir isso aqui por 1.000. E esses 20 minutos, para eu passar isso aqui para a hora, não vai dar 1 hora, né? 1 hora tem que ter 60 minutos. Então, você coloca isso aqui na forma de fração. Seria 20 sobre 60. Simplificando, né, por 20 vai dar 1/3. Né? Dividir tudo por 20, né? Isso aqui é 1/3. Pensa que a hora foi dividida em 3 partes. Essas 3 partes, né, uma parte vale 20. Assim, né, para cá fazer o cálculo, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? É a distância sobre ΔT. ΔT é o tempo. Então, a distância é 1.200. Aí eu vou colocar 1,2. E esse 20 minutos a gente vai colocar 1/3. Então, vai ser 1,2 dividido por 1/3 da hora. Aí, como é que eu divido frações? Eu repito a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Então, eu vou repetir 1,2 e vou multiplicar por 3 sobre 1. 3 sobre 1 é 3. Então, 3 vezes 1,2, eu vou ter, então, 3,6 km por hora. 15. Um carro em movimento em uma estrada passa por um marco quilômetro 218 às 10h15 e pelo marco 236 às 10h30. Determine a velocidade escalar média em quilômetro por hora. Então, a gente tem que fazer os cálculos em quilômetros e hora no decorrer desse trecho. Para calcular a distância, né, similar ao feito na questão anterior, basta eu pegar, né, o 236 e diminuir 218. Agora, o tempo seria de 10h15 a 10h30, vão dar 15 minutos. Tá? Isso é importante eu notar. E agora eu faço do mesmo jeito que a questão anterior. Né? Então, V é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS, 236 menos 218. E os 15 minutos, né, passado para a hora, de 10h15 até 10h30, são 15 minutos. 15 minutos é 1/4 da hora. Você imagina que se você pegar a hora, que tem 60 minutos, e dividir, né, por 4, você vai encontrar 15 minutos. Então, 15 minutos é 1/4 da hora. Agora, 236 menos 218 vão dar 18.
18 dividido por 1/4. Se você vai dividir por fração, então você repete esse 18 e multiplica pela fração, pela segunda fração invertida. Então vai ser 4 sobre 1. 4 sobre 1 é 4. Aí 4 vezes 18, você vai ter 72 km por hora. Questão 16. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60, então a distância é menor, a velocidade máxima é 120. Então você pode andar desse trecho a 120. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Olha, se são 2 trechos, você vai ter que passar pelos 2 trechos, tá? E a gente quer saber, né, qual será o tempo em horas. Para calcular o tempo, eu vou usar a fórmula, né, tempo, e calcular os 2 trechos, né, e somar isso aí. Então vamos calcular o tempo do primeiro trecho, depois calcular do segundo trecho e fazer uma soma. A velocidade máxima dada do primeiro trecho foi 80 km por, 80 km por hora. O ΔS, o deslocamento, a distância, né, foi 80 km. O tempo vai ser a distância dividida pela velocidade, tá? E a distância vai ser 80 por 80, então você vai ter o tempo de 1 hora. Então vai percorrer o primeiro trecho em 1 hora. 80 km em 1 hora. Quando eu falo 80 km por hora, é 80 km em 1 hora. Agora, e o segundo trecho? Temos a velocidade máxima, 120, a distância percorrida, ΔS, o deslocamento, no caso 60 km, e o tempo vai ser ΔS, né, distância pela velocidade, a distância é 60, você vai dividir por 120, você vai ter 0,5 hora. O que é 0,5 hora? É meia hora, né? Então, o primeiro pedaço, o primeiro trecho da viagem, 1 hora. O segundo trecho, meia hora. Você vai ter que somar os dois, né? As duas partes que você dividiu o seu tempo. 1 hora com mais meia hora, você vai ter o quê? 1 hora e meia, né? 1 hora e 30. Então, a resposta seria a letra C. 17. Em terreno montanhoso, um ciclista tenta manter a velocidade escalar média de subida, né, V subida, de 6 km por hora na subida, e de descida, V descida, igual a 24 km por hora. Sabendo que o percurso de subida e o de descida tem a mesma extensão, né, tem a mesma distância, né, e que após a subida o retorno é imediato, então o tempo aí é somado. Quando ele fala que o retorno é imediato, você não vai ter nenhum tempo de parada lá no topo da montanha. Então você vai somar os tempos. Determine a velocidade média do ciclista em todo o percurso. Então, para eu fazer a velocidade de todo o percurso, eu vou ter que pegar o tempo de todo o percurso, considerando que as trajetórias de subida e descida sejam distintas, né? A trajetória depende, né, do referencial. Para subir é um referencial e para descer é outro referencial, conforme o enunciado pediu. Então, resposta. Distância e subida, a gente já sabe que a fórmula de distância é velocidade vezes tempo. A gente pode usar como distância no lugar de D, ΔS, dá no mesmo, tá? Então, distância de subida, você troca a velocidade por 6. 6 vezes o tempo. Eu coloquei tempo de subida porque o enunciado não deu, vou deixar T. Agora, se eu quiser isolar o T, esse 6 que está aqui multiplicando passa para baixo do D dividindo. Então, o tempo de subida vai ser a distância dividido por 6. Esse vai ser o nosso tempo de subida. Agora, qual o valor da distância? A gente não sabe. Então, vamos colocar no lugar da distância x. Então, o tempo de subida vai ser x sobre 6. Aí, gente, esse x aqui é a distância para subir. E para descer, também vai ser x, tá? Porque o enunciado disse logo no início, né? Sabendo que o percurso de subida e descida tem a mesma extensão. Então, a distância vai ser a mesma, tá? Agora, distância vamos fazer a descida, né? Distância de descida, distância é igual a velocidade vezes tempo. Substituindo por 24, que é o valor da velocidade de descida, né? Ele desce mais rápido, é óbvio. A distância é igual 24 vezes t. Querendo também isolar o t, igual fizemos na subida,
você vai pegar esse 24 e passar para debaixo do D. Então, o tempo de subida vai ser a distância dividido por 24. Agora, a distância, a gente já sabe que também é a mesma. Então, eu vou tirar esse D e vou trocar por X. Então, o tempo de descida vai ser igual a X sobre 24. Agora, para você saber o tempo total, basta você somar o tempo que subiu mais o tempo de que ele desceu. Então, X sobre 6 mais X sobre 24. Para eu somar essas duas frações, eu tenho que fazer o MMC. Eu já sei que o 6 está na tabuada do 24, né? Vou ter o 6 passando. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24. Então, o 24 está na tabuada do 6. Fazendo o MMC, 24 dividido por 6 vão dar 4, 4x. 24 dividido por 4 vai dar 1, 1x. 4x mais 1 vão dar 5x. Sobre 24, nós repetimos aqui o denominador, né? Então, o MMC de 6 e 24 foi 24. Uma outra forma de você pensar em MMC é que se aqui no denominador eu tenho 6 e preciso transformar em 24, basta eu multiplicar esse 6 por 4. 6 vezes 4, 24. Então, eu pego o x e também multiplico por 4, eu vou ter 4x. Então, somando os tempos, nós encontramos 5x sobre 24, né? Que foi 4x mais 1x, 5x. Agora, para você fazer a velocidade, né, total, vai ser a distância total dividida pelo tempo total. Gente, a distância total, a gente vai ter que somar o x de subida mais o x de descida, eu vou ter 2x. O tempo total vai ser isso aqui, ó, 5x sobre 24. Então, fazendo essas substituições, 2x dividido por 5x sobre 24. Como é que eu divido frações? Eu repito a primeira fração, que foi o 2x, e vou multiplicar pela segunda fração invertida. Então, eu vou multiplicar por 24 sobre 5x. Aí, ó, 2x, 24 sobre 5x. Multiplica agora, ó. Você tem que saber que embaixo do 2x tem 1 aqui. E nada de multiplicar cruzado nessa parte da nossa expressão, tá? A gente só multiplica cruzado quando tem uma igualdade onde está esse vezes, tá? Não é o caso. 2x vezes 24 vão dar 48x. O 5x foi repetido, porque embaixo do 2x tem 1. 1 vezes 5 deu 5. Agora você pode fazer o que com x? Cortar, né? X por x você vai cortar, porque vai dar 1. 48 dividido por 5 vai dar 9,6 km por hora. Então, por que nós fizemos todo esse cálculo? Porque a questão queria saber a velocidade no total. Então, precisaríamos da distância no total, que seria o x da subida mais o x da descida, 2x. E o tempo total. Nós calculamos o tempo de subida, somamos, né, calculamos também o tempo de descida, somamos o tempo, que deu 5x sobre 24, para poder substituir nesse tempo total. Fizemos os cálculos aqui de divisão de frações e deu 9,6 km por hora. Questão 18. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo, né? Sabe aquele 1 segundo que você também pode estar olhando no celular, na direção, você ou alguém que você conheça? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque nesse tempo de 1 segundo, você olha para o celular, o carro está andando, né? O caminhão está andando. Qual o espaço, né? Qual a distância em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não corrigir com algum obstáculo, se ele não bater? Bem, vamos lá. Repare que aqui está em segundo, né? O tempo foi dado em segundo, a velocidade eu não tenho segundo, eu tenho hora, tá? E aqui está em quilômetro, o espaço ele quer em metros. Pessoal, para você fazer essa conta, a primeira coisa a fazer é pegar esses 140 por hora e passar isso aqui para metro por segundo. Aí eu tenho que pensar que quilômetro, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, isso aqui é 144 mil metros. Em uma hora, tem 3.600 segundos. Por que 3.600? Seria 60 minutos vezes 60 segundos. Você vai ter 3.600 segundos aqui nessa hora. Então, 144 mil, você vai dividir por 3.600. Andando com a vírgula, você pode andar com a vírgula. Então, aí você chega a uma conclusão, né, que para eu passar de quilômetro por hora, é a mesma coisa que para metro por segundo, eu posso pegar então esse 144 e dividir por 3,6. Vai ser um cálculo que nós vamos fazer. Então, resposta. Velocidade 144 km por hora. A gente vai dividir por 3,6 e vamos encontrar então 40 metros por segundo. O tempo é 1 segundo. Então, qual é o espaço? Qual é o ΔS? Qual a distância?
distância é igual a velocidade vezes tempo. Agora eu não posso mais usar o 144 km/h porque a questão quer em metro e o tempo está em segundo. Então eu vou usar, né, aqui 40 vezes 1. Então 40 vezes 1 vão dar 40. Então 40 metros é a distância, né, que esse caminhão vai percorrer em 1 segundo. Então, gente, 40 metros é uma distância considerável. Se você estiver num trânsito, com uma criança passar pela rua, na frente, né, um cachorro, um animal, ou até mesmo um buraco, pode ocorrer um acidente. É por isso que é altamente proibido você tirar, né, o olho do seu campo visual, olhar para um celular dirigindo. Então, você vai percorrer 40 metros em 1 segundo se o veículo estiver andando a 144 km/h. Questão 19. Um caramujo desloca-se em linha reta no plano horizontal de um piso a uma velocidade média de 1,5 milímetros por segundo. Bem devagarinho, né? Enquanto um bicho preguiça, que também é lento, né, se desloca em linha reta subindo uma árvore a uma velocidade média de 2 metros por minuto. Repare, gente, que um está na unidade milímetro por segundo e o outro está na unidade metro por minuto. Qual desses animais é mais lento? Para eu poder saber, eu não posso chutar, eu tenho que colocar as duas velocidades na mesma unidade de medida. Então vamos lá. Igualando, né, essas unidades. Velocidade do caramujo, né, 1,5 milímetros por segundo. E a velocidade do bicho preguiça, 2 metros por minuto. 2 metros, né, em milímetro, então metro, eu vou ter ainda o centímetro, né? E passando aqui, né, 1 metro tem 100. Então, aqui eu teria 200 centímetros. São 2 metros, né? Então, eu vou ter que passar isso aqui para... E passar, né, esses 2 metros para milímetro. Esses 2 metros são 200 centímetros, passando, né, para milímetro. Cada centímetro em 10 milímetros. Então, aqui você ainda vai ter que pegar esses 200 vezes 10. Você vai ter 2.000 milímetros. E esse minuto tem 60 segundos. Então, você vai agora dividir 2.000 milímetros, né, por 60 segundos. Você vai ter, então, 33,33 milímetros por segundo. A questão quer saber qual que é o mais lento, né? O bicho preguiça está a 33 milímetros por segundo e o caramujo está a 1,5. É óbvio, então, que o mais lento, né, é o caramujo a 1,5 milímetros por segundo. E assim a gente chega, né, ao final dessa bateria de exercícios.